Você já parou para pensar por que é que há algo ao invés de nada? Por que é que algo existe? Essa pergunta ontológica sobre o existir e o ser é tão antiga quanto a própria existência. É tão antiga que tem motivado livros, poesias, quadros, filmes e canções. E são as canções que nos chamam a atenção agora. Mais especificamente, a canção Música Inédita, do Cidadão Kane, que se tornou ainda mais famosa por meio do Polka Vogal, um projeto de rock brasileiro criado em 2008 por Humberto Gessinger e Luca Lendecker. O título da música é uma ironia e nos mostra o clamor da alma por conhecer Deus. A canção se chama Música Inédita, mas começa dizendo que a vida é nada mais do que um repeteco das coisas que já foram. Não tem nada de inédito, tanto na música quanto na vida. Ela se propõe a refletir sobre a existência de algo em comparação com o nada. Os versos iniciais dizem o seguinte: Não faço nada que alguém não tenha feito, não falo nada. Tenha dito então, não penso nada. Nosso futuro é imprevisão. Alguém me dê a mão. A canção começa quebrando a expectativa que é gerada pelo título. Esperamos algo novo, mas o que temos é nada mais do que repetição. Note os 3 verbos que são precedidos pela partícula de negação: fazer, falar e pensar. Isso nos aponta para uma totalidade do indivíduo envolvido nessa busca por algo e na reflexão sobre o nada. Tanto o fazer, as ações de nossa vida, como o falar, a confissão de nossas crenças, o proferir de nossos pressupostos e ideias e aquilo que entendemos, como também o pensar, a nossa dimensão interna, que diz respeito àquilo que antecede tudo o que falamos e fazemos, está envolvido em algo que alguém já falou e já pensou. Nesse sentido, não há nada inédito na música, porque não há nada inédito na vida. Há o que já houve e o que parece que continuará existindo. Até não sabemos quando, porque o futuro é imprevisão e alguém precisa estender a mão para ajudar o cantor e, consequentemente, todos aqueles que entoam junto à canção. Nessa calçada, vejo que os anos vão chegar. Cada pegada, um jeito de encontrar todo esse nada. O medo de se machucar. A vida então é comparada a uma calçada na qual andamos e cada vez nos aproximamos de encontrar esse nada. O cantor aqui encara a vida como uma caminhada passo a passo em direção ao vazio, porque no fim parece que é isso que a vida é. E isso traz medo. Afinal, se é isso que constitui a existência, se a vida é um grande caminho para o nada, como não estaríamos apavorados? E o cantor então mostra como este medo diante do nada revela que existe algo dentro de nós que nos induz à eternidade. Por que tudo isso então, se não há nada? Porque todos temem perder todo esse nada. Vontade de viver na mesma casa, na mesa que reparte o pão. Por isso tudo então. Perceba bem a pergunta da canção. Por que tudo isso que há à nossa volta? Por que todo esse medo diante da morte? Qual é a motivação desse medo de se machucar? De que vale a existência? De que vale todos os anos vividos? Se no fim estaríamos caminhando para o nada? Se no fim não há nada, por que nos apegamos tanto ao que inevitavelmente perdemos? É como se Luca Lendecker estivesse reverberando o que disse o autor de Eclesiastes. Tudo é vaidade. Se não há nada, qual é o valor da vida? E qual é o valor de tudo aquilo que vivemos? É vaidade, é inutilidade, é correr atrás do vento. O que nos resta seria aproveitar tudo isso, que no fim é nada no tempo que nos resta. E ele questiona: se não há nada, se no fim das contas nada importa, se no fim das contas todos estamos destinados ao mesmo vazio, por que nós tememos perder uma existência que no fim das contas não teria propósito? Por que teríamos tanta vontade de viver? E viver juntos, na mesma casa, como uma grande comunidade que reparte o pão, se a existência não faz realmente sentido diante do vazio da eternidade? A questão que a poesia da música entoa é que não dá para acreditar numa existência sem sentido se dentro de todos nós há um sentido para a eternidade. Se depois só há o nada, porque todos teríamos medo desse nada. É porque nós não somos convictos do nada e acreditamos que há algo depois da meia-noite. Mais precisamente, há alguém. E a canção então se torna ainda mais clara e ainda mais pessoal nessa pergunta sobre quem está depois da morte. Quem é você que se esconde atrás de um nome qualquer? Se há um sentido para a existência dentro de nós,
então precisa existir alguém que atribua sentido para a existência. Não aparece pra mim, estende a mão, trazendo a chuva, tocando o som do trovão. Será que vamos saber? Essa divindade, então, é misteriosa, mas poderosa, e que se esconde atrás de um nome que não conhecemos, segundo a música. Se essa divindade existe, por que é que ela se esconde? Quem é esse Deus que é tão poderoso, mas que não podemos ver? Se essa busca inata por sentido revela a existência de alguém que nos dá esse sentido, por que é que esse Deus não aparece para nós, está escondido atrás de um nome qualquer? A pergunta de Duca Lendecker é respondida por Francis Schaeffer em seu livro O Deus que se Revela, onde ele elenca 3 motivos pelos quais é necessário que Deus não somente exista, mas como se revele: o motivo metafísico, o motivo moral e o motivo epistemológico. A necessidade metafísica diz respeito ao ser de Deus. Nós começamos a reflexão pensando por que existe algo ao invés de nada. E ainda que o ser humano possa levantar questões sobre o problema da existência, ele não consegue achar a resposta a partir de si mesmo, ou em si mesmo. Isso porque somos seres finitos, e seres finitos sem um referencial não passam de nada. Ao tentar definir o sentido para a vida a partir de si mesmo, ou em si mesmo, o ser humano terá que negar algum aspecto da realidade para que sua resposta se adeque à sua visão finita do mundo. Sendo ele finito, ele não pode ver o todo, e estará limitado a ver somente um setor de tudo o que há, tendendo, dessa forma, ao reducionismo em suas explicações. Como diz Francis Schaeffer, o dilema do homem moderno é simples. Ele não faz ideia porque o homem teria algum sentido. Ele está perdido. Quando o homem parte do princípio que Deus não existe, o que lhe resta é atribuir à sua existência uma origem impessoal. E aí reside um dos problemas. Se a origem é impessoal, que valor à vida ele pode conferir? Absolutamente nenhum. Por outro lado, se partirmos de algo pessoal, então o pessoal tem um sentido, e o homem e suas aspirações não são sem sentido. As aspirações do homem à realidade da personalidade estão alinhadas com o que existia originalmente e o que sempre intrinsecamente existiu. Em segundo lugar, Schaeffer nos oferece a necessidade moral de uma revelação de Deus. Se não há nada, como canta a música, qual é o padrão moral que a gente deve seguir? O que é o certo e o errado no fim das contas? É aquilo que nós pessoalmente julgamos que causa mais prazer ou dor nas outras pessoas? São padrões pessoais? São questões que foram desenvolvidas evolutivamente? Diz Schaeffer que se abandonarmos critérios absolutos de certo e errado, poderemos falar do que seja antissocial, ou daquilo que a sociedade não aprecia, ou mesmo do que não aprecio, mas jamais poderemos nos referir a algo que seja definitivamente certo ou definitivamente errado. Nem mesmo os absurdos, nem mesmo a morte, nem mesmo Hitler. Se partirmos de uma origem impessoal para a existência, não há moralidade. O que há são apenas gostos pessoais e preferências. Se não há nada, temos muito a perder, porque perdemos a moralidade. Se não há nada, o que nos resta é uma alienação cósmica que não nos permite estabelecer padrões morais. O problema da escravidão ou do extermínio seria simplesmente antissociabilidade, falta de adaptação a padrões evolutivos, mas nunca um mal absoluto. E se o mal não transcende os homens, porque o mal alcançaria todos os homens? E em terceiro lugar, Schaeffer nos aponta a necessidade epistemológica de que esse Deus se revele. Epistemologia é uma área da filosofia que estuda a natureza do conhecimento. Como é que eu sei o que eu sei? Como é que eu posso conhecer esse ser que se esconde atrás de um nome? Porque ainda que Deus exista, e ainda que ele dê significado à vida, como diz a canção, isso é mera metafísica, isso é até moral. Mas como é que este conhecimento pode ser alcançado? E no fim das contas, essa é a grande pergunta de Duca Lendecker. Será que vamos saber quem é esse ser que se esconde atrás de um nome qualquer e que não aparece para nós? A resposta de Schaeffer é sobre a questão dos universais e dos particulares na epistemologia. A questão que a gente chega então é: qual é o universal que abrange todos os demais particulares e por meio de nenhum outro é abrangido? Se considerarmos que esse universal não existe, nós paramos em um relativismo absoluto. Quando o homem nega a existência de Deus, ou nega a possibilidade de conhecê-lo, ele atribui universais conforme lhe convém. Para alguns, o universal é a ciência que explica tudo. Para outros, é o amor que justifica qualquer coisa. Platão, por exemplo, compreendia a necessidade de se encontrar um universal. Se não houvesse a existência de um, não haveria resolução satisfatória para as coisas que são particulares. Mas Platão não viu esse universal em Deus, mas pensou em um mundo de ideias do qual tudo procede. Tomás de Aquino, por sua vez, entendia uma antítese entre natureza e graça. A natureza diz respeito aos homens, às causas naturais e àquilo que pode ser experimentado no mundo. Já a graça é a dimensão das forças celestiais e a forma como isso afeta a existência. Para Aquino, a natureza era o particular e a graça
o universal. O racionalismo alemão viu a razão como o universal, mas acabou transformando o homem em uma mera máquina. Em resposta a isso, o misticismo procurou o universal do lado de fora, em experiências que a razão não explica. Mas tudo acabou reduzido a uma fé indefinida, ou uma sensação de paz que não encontra palavras. Conforme o homem atribui um valor universal a algo, isso trará significado para todo o resto. E o homem continua sendo jogado, ou se jogando de um lugar para o outro, se não encontrar esse valor universal onde ele deveria estar posto. Schaeffer ainda fala que o homem moderno permanece ou no inferior, como uma máquina com palavras que não levam nem aos valores nem aos fatos, mas apenas a outras palavras, ou ele fica relegado ao superior, em um mundo sem categorias no que tange aos valores humanos, valores morais, ou a diferença entre realidade e fantasia. Que lamentável geração. Mas então, será que vamos saber? Será que vamos encontrar esse universal que por necessidade precisa se revelar para que a existência seja compreensível e possua significado? A resposta cristã é apresentar Cristo como aquele que é o Deus revelado. De que o anseio de Duca Lendecker se dá em não ver que Cristo já é a imagem do Deus invisível. De que o Pai se revelou anteriormente de muitas maneiras, mas que hoje ele se revelou através do próprio Cristo. De que Jesus é esse universal absoluto que cria todos os particulares, dando significado e ordem para a existência. O Salmo 97 canta a semelhança da música inédita sobre quem é esse Senhor. E ele diz: nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Um fogo vai adiante dele e abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra viu e tremeu. Os montes derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Ele é o Deus que se revela. Ele é o Senhor Jeová. Ele é Jesus Cristo que reina. Você já pode encontrar a sua resposta, Duca. O nome dele é Jesus. E quem o vê, vê aquele que toca o som do trovão. Quem vê a Cristo, vê o Pai. Você já pode dar a sua busca por encerrada quando você encontrar o Deus que é revelado na face de Cristo. Som do trovão.